Eu nasci em um lar cristão, mas eu não era crente. Sabe aquela famosa frase de filho de peixe, peixinho é? Então, isso no evangelho e no mundo espiritual não existe. Filho de crente precisa ter as suas próprias experiências com Deus. A gente vê isso na história de Jacó. Lá em Gênesis 28:13, fala assim: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Mas foi só depois que ele teve a visão com a escada em Betel que Jacó disse: Se o Senhor estiver comigo, então ele será o meu Deus. Ou seja, Jacó precisou ter a sua própria experiência para dizer que Deus é meu Deus. O ano passado eu comecei a estudar teologia, mas precisei parar. E voltei agora. Nós estamos tendo aula de pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Eu tenho descoberto coisas incríveis. Eu tenho descoberto que o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é uma visitação, ele não é a emoção que aparece só ali na hora do louvor, sabe? O Espírito Santo é uma pessoa. Ele habita em nós, nos consola, nos ensina, está ao nosso lado o tempo todo. Eu tenho começado a entender a real importância do Espírito Santo na nossa jornada, na nossa vida. E o porquê Jesus precisava subir para que o Espírito Santo descesse. Sabemos que Jesus, ele veio como um homem, deixou de lado toda a sua majestade, se submeter à vontade do Pai e viver como nós. Por isso que nós temos tanta identificação com Jesus, porque nós enxergamos ele de uma forma humana. Então, Jesus, ele passou por tudo que nós passamos, por dores, por sofrimentos, por alegrias. Então, nós temos essa identificação com ele. Só que Jesus, como homem, a Bíblia fala que ele era 100% homem, 100% Deus. Ele, como homem, ele era limitado ao tempo e ao espaço. Ou seja, se ele estava em Jerusalém, ele não poderia estar em um outro lugar. Quando ele subiu, ele disse aos discípulos que viria o Consolador. Ou seja, ele nos deu algo muito maior. Uma presença que agora não está ao nosso lado, porque Jesus estava ao lado dos discípulos. Agora o Espírito Santo habita dentro de nós. Ou seja, é uma presença constante. A partir do momento que você recebe Jesus na sua vida, você vira habitação do Espírito Santo. Sobre isso tem me aberto muitos olhos, porque eu tenho entendido que o Espírito Santo, ele não é um bônus do cristianismo, ele é o próprio Deus habitando dentro de nós. E a grande pergunta que nós cristãos devemos nos fazer é: será que nós temos essa consciência de que ele habita dentro de nós? Será que nós temos ouvido a voz dele? Temos nos importado com a maneira que nós estamos vivendo, ou nós estamos totalmente desconectados dessa presença, pouco interessado do que ele tem a fazer em nós e através de nós. Ele não quer só nos visitar nos nossos cultos, nos nossos encontros,